Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo? O meu nome é Dilson Pera, eu sou professor de Direito Administrativo e hoje eu estou aqui para a gente comentar um pouquinho sobre classificação de atos administrativos. Já vimos atos administrativos em uma outra oportunidade, mas não comentamos da classificação. Então hoje vamos falar sobre classificação de atos administrativos. Há uma vasta classificação de atos administrativos na doutrina. Então, vamos procurar adotar aqui alguns desses critérios utilizados pela doutrina. Tá legal? Tranquilos? Claro, os critérios que mais aparecem nas provas de concursos públicos, em provas de OAB também. Tá legal? Bom, beleza. Atos administrativos, classificação, parte 1. Isso porque a gente vai ter a parte 2 também, falando também de classificação. Tá legal? Beleza, então vamos lá. Vou abrir aqui uma lousa para a gente fazer o seguinte, vamos fazer uma divisão, tá legal? Assim. Assim. Beleza. E aqui a gente coloca os critérios, tá? Então, quanto? Ixi, espera, que esquisito. Pera aí. Vamos lá. Assim. Aí. Quanto? Não mudou muita coisa, mas beleza, vai. Aqui está escrito quanto, beleza? Então tá. Quanto aos destinatários, os atos podem ser gerais ou individuais. Outro critério, quanto ao alcance, os atos podem ser internos ou externos. Outro critério, esse aqui aparece pra caramba, hein? Quanto ao regramento, né? Quanto ao regramento, olha só, os atos podem ser vinculados ou discricionários. E quanto à formação, os atos podem ser simples, complexos ou compostos. Muito bem. Então, quanto aos destinatários, quanto ao alcance, quanto ao regramento e quanto à formação. Muito bem. Pessoal, quanto aos destinatários, os atos podem ser gerais ou individuais. Os atos gerais são aqueles que valem para todos, que não tem um destinatário específico, né? Todos devem cumprir o ato, porque o ato se destina a todos. Ele não tem um destinatário específico. É exemplo de ato geral os decretos regulamentares. Os decretos regulamentares são atos gerais, porque eles não têm um destinatário específico. Tá legal? Todos devem cumprir o ato. Ok? Diferente dos chamados atos individuais. O ato individual é aquele que tem um destinatário específico. Tá? É possível identificar o destinatário, seja ele uma pessoa ou um grupo de pessoas determinadas ou determináveis. Tá? Ao contrário do que o nome pode sugerir, individuais, o ato individual não é necessariamente aquele direcionado a uma pessoa. Tá? Embora tenha esse nome ato individual, ele é chamado de individual porque é possível identificar o destinatário. Tá? Seja uma pessoa, seja um grupo. Aí falar em ato individual singular, ato individual plural. Tá? Por exemplo, a nomeação de candidato aprovado em concurso público é um ato individual. Se for um candidato que for nomeado, é um ato individual singular. Se forem 10 candidatos, 20 candidatos, é um ato individual plural. Tá certo? Decreto de desapropriação.
Tem um destinatário específico, né, que é o proprietário do bem que está sendo desapropriado. Digamos que seja um imóvel que esteja sendo desapropriado. Então é um ato individual, singular. Mas digamos que esse decreto desaproprie 10 imóveis, ou desaproprie uma quadra inteira, aí é um ato individual, plural. Tá certo? Muito bem. Joia. Outro critério, vou colocar assim, ó. Pá. Outro critério quanto ao alcance. Quanto ao alcance, os atos podem ser internos ou externos. Bom, a diferença aqui é a seguinte. Os atos internos são aqueles que dizem respeito apenas à administração e seus agentes. Tá? São chamados também atos interna corporis ou intramuros. Né? São atos internos da administração que dizem respeito apenas ao poder público e os seus agentes. Como, por exemplo, uma circular interna. Tá? É um ato interno. Já o ato externo é aquele que diz respeito à administração, aos seus agentes e também aos particulares. São chamados atos externa corporis ou extramuros. Tá? Por exemplo, o ato que altera o horário de funcionamento de uma repartição que faz atendimento ao público. É um ato externo, porque diz respeito também aos particulares. Tá? Então, esse critério quanto ao alcance, ele estabelece justamente a quem alcança o ato. Né? Se ele fica dentro ali da órbita da administração, ele é um ato interno. Mas se ele alcança também particulares, ele é um ato externo. Tá certo? Ok. Muito bem. Outro critério quanto ao regramento. Isso aqui é importante, essa classificação, até porque isso aparece aqui como classificação de ato administrativo, mas também aparece como poderes, né? Poder vinculado, poder discricionário, ou até como competência também. Competência vinculada, competência discricionária. Pessoal, a diferença básica que você tem entre ato vinculado e ato discricionário é a liberdade que tem o agente na prática do ato. Tá? Cuidado, hein? Eu já vi aluno falando assim, pera, o ato vinculado é aquele previsto em lei, o discricionário não. Não, querido, não, tá errado. Se a administração só pode fazer o que é previsto em lei, pelo princípio da legalidade restrita, se eu disser que o ato discricionário é aquele que não é previsto em lei, então a administração não poderia praticá-lo. Certo? Então a diferença é a liberdade que tem o agente de atuação. Tá? Olha, os atos vinculados, eles também são chamados de atos regrados. Regrados. Atos vinculados ou regrados. Tá. Vamos lá, vamos para o conceito de ato vinculado. O ato vinculado é aquele em que o agente atua sem qualquer margem de liberdade. Tá? Ele faz exatamente o que a lei estabelece, porque a lei já estabelece exatamente de que forma ele deve agir, de que maneira ele deve agir. Então, no ato vinculado não há opções. No ato vinculado não há escolhas. No ato vinculado, não há uma valoração subjetiva por parte do agente público. Ele não analisa a conveniência, ele não analisa a oportunidade, ele não analisa se o momento, portanto, da prática do ato é adequado, se aquele ato satisfaz o interesse público ou não. Ele simplesmente pratica o ato como a lei estabelece, tá? Sem analisar escolhas, sem ter opções de atuação. Exemplo, as licenças. Licença para dirigir, licença para construir, são exemplos de atos vinculados. Licença para dirigir, que é a emissão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Você passou na prova prática, né, das balizas. Passou na prova teórica, aquela das placas. A administração é obrigada a conceder a CNH. Então não tem opção. Tá? Licença para construir, também. É ato vinculado. Você cumpriu determinadas condições, a administração ela é obrigada a lhe dar a licença. Tá?
Outro exemplo, aposentadoria compulsória de agente público aos 70 anos de idade. É ato vinculado. Atingiu 70 anos, não tem opção, não tem escolha, ele deve se aposentar. Tá legal? Outro exemplo de ato vinculado. As hipóteses de licitação inexigível e as hipóteses de licitação dispensada da lei de licitações. As hipóteses de licitação inexigível estão no artigo 25 da lei 8666/93 e as hipóteses de licitação dispensada estão lá no artigo 17 da lei 8666/93, tá? E por que se fala que nessas hipóteses de inexigível e dispensada é vinculado? Porque o agente não pode fazer licitação naquelas hipóteses, por isso é chamado de licitação vedada. Tá legal? Beleza. Ao contrário do ato vinculado, temos o ato discricionário. O ato discricionário é aquele em que o agente atua com certa margem de liberdade e analisando conveniência e oportunidade, que forma o chamado mérito administrativo, o agente pratica o ato da melhor forma que atenda ao interesse público, né? Da forma que melhor satisfaça o interesse público. Então veja que no ato discricionário o agente analisa conveniência e oportunidade. Elementos que ele não analisa no ato vinculado, né? Conveniência e oportunidade formam o chamado mérito administrativo. Portanto, o mérito administrativo se visualiza nos atos discricionários, mas não nos atos vinculados. Perfeito, perfeito. Então, no ato discricionário, o agente tem opções, o agente tem escolhas. Há aqui uma valoração subjetiva, certo? O agente analisa se o momento da prática do ato é adequado, se o ato é bom, se o ato satisfaz, tá certo? Exemplos de atos discricionários. As autorizações para porte de arma, autorização para comercialização e fabricação de material bélico, tá? Também ato discricionário. Autorização para interdição temporária de via pública para a realização de festa junina pelos moradores, é ato discricionário. A administração pode autorizar ou não. Então, nesse exemplo aí, é dado como autorização de uso, né? Exemplo de autorização de uso, a interdição para fazer festa junina. A administração ela vai analisar uma série de elementos. Então, ela vai analisar qual o horário da interdição, qual a duração da interdição, se vai ser de dia de semana ou ao final de semana, quantas faixas tem aquela via, é mão dupla, não é mão dupla, passa linha de ônibus, passa trólebus, tem hospital naquela via, aquela via é preponderantemente residencial ou comercial. Então a administração ela vai analisar várias condições para no final autorizar ou não autorizar. E aí que está a discricionariedade. Tá legal? As hipóteses de licitação dispensável do artigo 24 da Lei de Licitações também são hipóteses de licitação discricionárias, tá? São hipóteses de atos discricionários, melhor dizendo, né? Naquelas hipóteses do artigo 24 da Lei de Licitações, a administração ela não está obrigada a fazer licitação. Mas se ela quiser fazer, ela pode? Pode. E aí que está a discricionariedade. Então ela vai analisar um determinado caso concreto para chegar à conclusão se naquele caso é melhor fazer licitação ou é melhor contratar diretamente, tá? Então não vai confundir. Licitação inexigível e dispensada é vinculado. Licitação dispensável é discricionário. Tá legal? Tranquilos? Gente, duas rápidas observações a respeito do ato discricionário. Primeira, a competência discricionária dos agentes públicos encontra limites. Limites. O agente ele não tem carta branca para fazer o que ele bem entender. Tá? Ele tem que agir de forma razoável, de forma
proporcional, sempre observado o princípio da legalidade restrita, pelo qual a administração só pode fazer o que a lei prevê, o que a lei autoriza, tá? Então, a atuação discricionária dos agentes públicos é limitada pela razoabilidade e proporcionalidade, sempre observado o princípio da legalidade restrita, tá? Outra observação. O ato discricionário, ele não se confunde com o ato arbitrário, já que este é contrário ao ordenamento jurídico, certo? Então, o ato discricionário é uma coisa, o ato arbitrário é outra completamente diferente. Agora, se o agente age com abusos, por exemplo, numa atuação discricionária, aí o ato discricionário se torna uma atuação abusiva, né? Se torna aí uma atuação em desconformidade com o ordenamento jurídico, tá bom? Se torna, portanto, um ato arbitrário, tá certo? Muito bem. Por fim, quanto à formação. Quanto à formação, o ato pode ser simples, complexo ou composto. Gente, nesse critério, leva-se em conta quem tem a vontade para a prática do ato, tá? Como assim, Pera? Se o ato depender da vontade de um único órgão para ser executado, ele é chamado de ato simples. Então, o ato simples é aquele que, para ser executado, para se concretizar, é necessária a vontade de um único órgão. Tá? Como, por exemplo, uma permissão de uso para a instalação de banca de jornal em espaço público. É um ato simples. Ato complexo é aquele que, para ser executado, é necessária a vontade de mais de um órgão. Tá? Então, mais de um órgão participam da execução daquele ato e têm a vontade de o concretizar. Então, por exemplo, uma portaria intersecretarial é um ato complexo, porque depende da vontade de duas secretarias. Tá certo? Segundo o STJ, a aposentadoria também é um ato complexo, porque apenas se aperfeiçoa com o registro perante o Tribunal de Contas. Tá? Então, de acordo com o STJ, também um ato complexo. E o STF já decidiu que os atos do Poder Executivo que necessitam de apreciação, necessitam de autorização do Senado Federal, são atos complexos. Tá? Então, por exemplo, a nomeação de Procurador-Geral da República pelo Presidente da República seria um ato complexo, porque ele depende de prévia aprovação do Senado Federal. Tá? Então, de acordo com o STF, também seria um ato complexo. O professor José dos Santos Carvalho Filho dá esse exemplo, né, de Procurador-Geral da República como sendo um ato complexo. Tá? Agora, você tem que tomar cuidado, porque essa classificação ela gera um pouquinho de polêmica, principalmente com relação aqui aos atos compostos. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro dá o exemplo de nomeação de Procurador-Geral da República pelo Presidente da República de sendo um ato composto. Então veja que o mesmo exemplo, nomeação de PGR, é dado pelo professor José dos Santos Carvalho Filho como sendo um ato complexo e pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro como sendo um ato composto. Tá? Pera, o que prevalece? O posicionamento do professor José dos Santos Carvalho Filho, com base, inclusive, na posição do Supremo. Tá certo? Tranquilo? Mas a divergência ela não para por aí. Alguns autores sequer mencionam os atos compostos nessa classificação. Por exemplo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello não cita o ato composto, o professor Diógenes Gasparini também não cita o ato composto. Pera, dá um conceito aí de ato composto. Gente, o ato composto é aquele que, para ser editado, é necessária a vontade de um único órgão. Mas esse ato fica sujeito à anuência, à concordância por parte de um outro órgão. Então, o segundo órgão não tem a vontade de praticar o ato. Tá? Ele concorda ou não com a prática daquele ato. Tá? Você teria, nesse caso, um ato principal
editado pelo órgão que tem a vontade de editar o ato e um ato acessório, dado por aquele segundo órgão que não tem a vontade de editar o ato, mas apenas concorda ou não com a sua edição. Tá legal? Caiu numa prova da OAB uma vez o exemplo de uma patente de um novo medicamento perante o INPI. Tá? Foi dado como ato composto pelo seguinte: o INPI encaminhou amostras daquele novo medicamento à Anvisa, para que ela verificasse se aquele medicamento poderia causar efeitos nocivos aos usuários do medicamento, aos pacientes, né? Isso foi dado como um ato composto porque se encaminhou, né, amostras do medicamento a um outro órgão, no caso, pessoa jurídica, né, Anvisa, para que ele desse lá o seu parecer. Veja, digamos que a Anvisa estabelecesse nesse caso que o ato, que o medicamento poderia causar algum efeito nocivo ao particular. Mesmo assim, o INPI poderia registrar o medicamento? Poderia. Poderia considerar patente? Poderia. A rigor, poderia. Em tese, poderia. Então, no ato composto, o primeiro órgão pode executar o ato mesmo que o segundo não concorde. Tá? Ao contrário do ato complexo, na qual o primeiro órgão apenas executa o ato se o segundo também concorda. Então, isso poderia ser uma diferença aí entre ato complexo e ato composto. Mas isso não é pacífico, tá? E parece que a maioria dos autores realmente não estão incluindo o ato composto nesta classificação. Eu trouxe a baila aqui para vocês porque pode eventualmente isso aparecer em prova e é importante que você saiba os conceitos de cada um deles. Tá legal? Bom, gente, eu encerro essa primeira parte de classificação dos atos administrativos. Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau.